Nessa aula, vamos falar sobre laudo de inspeção elétrica. Esse serviço eu ofereço para condomínios antigos, cujo objetivo é mapear quais são os riscos nas instalações elétricas desses condomínios para que o síndico e os demais moradores possam fazer a reforma. Quem paga o custo dessa reforma é o próprio condomínio, todos os moradores. E agora nós vamos entender o que é um laudo de inspeção elétrica para um condomínio residencial. Nessa aula eu vou te explicar o que é um laudo de inspeção elétrica para condomínio, vou falar sobre as etapas desse laudo, quais atividades você deve fazer antes desse laudo, atividades no início, durante e no término desse laudo de inspeção elétrica. O laudo de inspeção elétrica é um documento técnico feito por profissionais do setor elétrico qualificados e habilitados na área. Tem como objetivo mapear e classificar os riscos nas instalações elétricas dos condomínios residenciais. No final, o que o cliente recebe é um parecer técnico com um detalhamento do que precisa ser adequado nas áreas de uso coletivo. Um detalhe importante é que, fazendo esse tipo de laudo, nós não entramos nos apartamentos. Cada apartamento, a responsabilidade é do morador. Então, com esse tipo de laudo, o que nós verificamos são as áreas de uso coletivo. Aqui nós temos as etapas desse laudo. Como que funciona isso na prática? O orçamento sendo aprovado, você solicita alguns documentos complementares para o cliente, pede para ele ter em mãos o diagrama unifilar, o projeto elétrico, caso exista. Nem todo condomínio tem esse tipo de documento. Às vezes ele tem esse documento digital, você pode pedir para ele te mandar por e-mail de maneira antecipada. Depois você vai marcar a inspeção na edificação. Posterior à inspeção, você vai elaborar o laudo técnico e, por último, você vai marcar uma reunião, que pode ser online ou presencial, para entregar esse documento técnico. O que eu estou compartilhando com você é o meu formato de trabalho, aquilo que eu já testei várias vezes e é o que mais dá certo na minha opinião. É muito importante que você faça a reunião final com o condomínio para explicar os problemas. Surgem outras oportunidades e você também consegue esclarecer para pessoas leigas quais são os reais problemas que existem naquela edificação. Algumas coisas importantes antes da elaboração do laudo de inspeção. Primeiro, escute e entenda quais são os problemas do cliente. Às vezes, essa demanda vai chegar para você com base em um problema específico. Pode ser que aquele condomínio queira instalar ar-condicionado e não tenha isso previsto no projeto. E a demanda surge a partir desse problema. Então, é importante você entender isso. Explique para o cliente como que é feito esse laudo técnico e o que ele vai receber, que ele tem como objetivo não só solucionar esse problema, mas como também mapear outras oportunidades, outros riscos, melhor dizendo, em relação àquilo que pode provocar um choque elétrico ou um incêndio naquela edificação. Defina como será a forma de pagamento do serviço, agende a data de vistoria e verifique se você vai sozinho ou se vai levar um eletricista junto com você. Eu recomendo muito que você pense sobre ter alguém, um parceiro, que faça esse tipo de serviço com você. Obviamente que isso surge sob demanda, você vai ter um formato de contratação PJ em relação a isso, ou seja, uma pessoa jurídica não vai ser um funcionário da sua empresa, exceto, é óbvio, se você quiser contratar, aí não tem problema nenhum. Um outro ponto importante é você verificar previamente quais são os equipamentos que você vai utilizar de acordo com o que você informou na proposta orçamentária que iria entregar para o cliente. Eu, particularmente, não trabalho com laudo de SPDA, então esses equipamentos eu não preciso utilizar. Use equipamentos calibrados, pode ser que o cliente questione você em relação a isso. Esteja atento às exigências da NR10 para intervenção nas instalações elétricas. Peça uma cópia digital do diagrama unifilar ou para que esse síndico ou zelador deixe separado esse documento no dia da inspeção, caso o condomínio tenha esse documento. Tudo isso que eu passei para você é importante você atentar antes de ir até o local. Agora eu vou te passar algumas dicas importantes para que você leve em consideração quando estiver lá na edificação. Avalie o diagrama unifilar e identifique os painéis. Você precisa saber já no começo quantos painéis você vai vistoriar, se esses painéis estão distantes ou não. Tem condomínios que têm mais de 10 torres. Vai te dar uma percepção do quanto você precisa caminhar dentro do condomínio. Verifique onde estão esses quadros elétricos e monte uma rota de inspeção, por qual torre você vai começar e vai terminar. Desmonte a tampa de proteção de todos os quadros sem lacres da concessionária de energia, pessoal. Não queiram inspecionar locais que estão lacrados, vocês não podem fazer isso, tá? Caso seja necessário, tem que marcar um desligamento junto com a concessionária. Circule nas áreas de uso coletivo para identificar não conformidades. Verifique, por exemplo, iluminação do jardim, se não tem leitor duplo exposto, as caixas de passagem, pontos de tomada, locais que não estão relacionados com painéis elétricos, mas que apresentam problemas. Verifique se o prédio tem SPDA e quando foi feito a última vistoria. Em relação ao SPDA, é importante que você também esteja atento em relação à legislação local. Tem algumas cidades
que podem exigir que esse laudo de SPDA seja de 3 em 3 anos. E é um serviço à parte em relação ao laudo de inspeção elétrica. O que você vai fazer é chegar no condomínio, verificar se tem SPDA e perguntar quando foi feita a última vistoria. Por quê? Caso o laudo de SPDA não esteja atualizado, que é um outro tipo de inspeção, um outro tipo de verificação, você vai colocar isso como uma pendência no seu laudo de inspeção elétrica. Agora, nós vamos conversar um pouquinho sobre o que você precisa fazer no término da inspeção. Vou passar para você algumas dicas aqui. Primeiro ponto, organize as fotos da vistoria. Vai ter um monte de foto misturada com locais diferentes. Você precisa ter uma ideia, visão macro e micro, classificando todos esses locais. Escreva o laudo com uma comunicação simples, ou seja, são pessoas leigas dentro do condomínio que vão ler o seu laudo técnico. Não queira ser extremamente técnico aqui. E marque uma reunião para entregar esse documento. Isso é muito importante. Nessa reunião, você vai ter uma outra oportunidade de oferecer novos serviços. Nós vamos conversar sobre isso mais à frente. No entanto, nesse momento, o que você precisa ter de maneira clara é que você está indo até um condomínio, fazer um laudo técnico, pode ser que o síndico ou a síndica sejam pessoas extremamente leigas nessa área elétrica, a chance é muito grande disso acontecer, e você vai ter que pegar um problema que é um pouquinho complexo da área elétrica e explicar de maneira muito simples para essa pessoa a gravidade. É importante que, além do síndico nessa reunião, tenham outras pessoas, como por exemplo, os membros do conselho, ou então pode ser que seja feita até uma assembleia. Caso você identifique que tem muita coisa errada, um risco de incêndio muito grande no prédio, choque elétrico, uma reforma muito grande, oriente o síndico a marcar uma assembleia para convidar o quê? Os demais moradores, e aí sim, ali na presença de todos, você explica cada problema. Tem situações que nós vamos encontrar onde realmente existe um risco de incêndio gigantesco. Pode ser que você encontre no condomínio cabo desbitolado. E aí, tem que substituir todos os cabos desse condomínio. Como fazer isso? Como explicar esse problema? Nessa hora, é importante que tenha uma reunião com os demais moradores. Lembrando que só olhar o cabo e classificar ele como desbitolado não dá. Você tem que mandar para um laboratório ou então chegar em algum laboratório de algum fabricante de material, caso tenha na sua cidade, para pedir para usar a bancada deles. É um ensaio não oficial. Já fiz isso, já fiz ensaios dessa natureza. No entanto, se você quer um ensaio oficial, tem que ser por um laboratório credenciado pelo Inmetro, que não seja para comercializar. Nesse caso, quando eu usei de um fabricante, ele comercializava e podia ensaiar somente os seus próprios materiais. Ele não podia ensaiar materiais de terceiros e atestar. Então é importante que você tenha clareza em relação a isso. Os problemas vão ser os mais diversos que você vai encontrar nessas edificações antigas. Tem prédios com mais de 20, 30, 40 anos, com problemas gigantescos. Então tenha muita calma nessa hora, não crie um caos na cabeça do síndico e dos demais moradores, querendo dizer que vai pegar fogo no prédio já na próxima semana ou daqui a um mês. As coisas não são assim. Tome muito cuidado com aquilo que você fala, porque você está ali se posicionando como um especialista ou uma especialista. Então tudo que você falar para aquelas pessoas, pode ser 100 apartamentos, imagina, para 100 apartamentos pode ser que tenham 300 pessoas morando naquele condomínio, 250, enfim, é um número muito grande de pessoas que podem pegar aquilo que você falou e se assustar e sair disparando um monte de mensagem nos grupos do WhatsApp dizendo que o prédio vai pegar fogo porque o engenheiro ou a engenheira, o técnico ou a técnica falou que tem algum problema muito grave no condomínio. Tenha muito cuidado na hora de explicar esses problemas sem criar todo esse caos e desespero, a não ser, é claro, que realmente tenha um problema muito grave. Se você gostou desse conteúdo, eu te convido a conhecer outros vídeos aqui no canal da Perícia Elétrica. Temos também o nosso blog com diversos conteúdos sobre perícia judicial e também extrajudicial. Vou deixar um link aqui embaixo para que você possa conhecer. Além disso, nós temos uma comunidade para peritos, a Perícia Elétrica Play, que é uma plataforma de treinamentos focadas em serviços de perícia elétrica judicial e extrajudicial. Por lá, você vai encontrar diversos conteúdos, caso você queira empreender com baixo investimento, podendo ter clientes em diversos estados do Brasil. Te encontro no próximo vídeo. Grande abraço e até mais!